Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, vem aí. A segunda parte da próxima temporada, né? No caso, a quarta temporada. E eu vou fazer review de episódio, vai lá, hein? Mas o assunto de hoje é o seguinte: e se os titãs existissem na vida real? Como seria? Se você ficar até o fim desse vídeo, você vai saber tudo sobre como seria a vida real se os titãs fossem reais. Meu nome é Meta e vem comigo. Você já teve vontade de desenhar seus personagens de anime preferidos, como Goku, Naruto ou qualquer outro personagem? Você não precisa nascer com dom nem nada. Com o curso Desenhando Animes, você vai aprender a desenhar qualquer personagem de anime. E também a criar seus próprios traços de personagens. Como esse desenho que eu fiz de mim mesmo, com 12 anos no estilo Dragon Ball. Ou que eu fiz do Peter Parker com um traje negro. Fiz com um mouse no computador, mas também dá pra fazer à mão. Links na descrição. Bom, não é segredo pra ninguém que todo mundo estaria fodido se titãs existissem. Mas como seria? Aviso que vai ter spoiler pra quem não leu o mangá. Mas se você não liga pra spoiler, então vou resumir rapidinho aqui o que são os titãs, caso vocês não se lembrem ou não saibam quem são. Titãs são criaturas gigantes, entre 3 e 600 metros, que comem carne humana. Sim, o bicho tem quase 1 km de altura e come gente. Até o Chuck Norris iria se borrar se confrontasse um desses. Vamos começar. Existem dois tipos de titã: os titãs puros e os titãs originais. Os titãs puros têm entre 3 e 40 metros, mas só o Rod Reis tem 40 metros. Deitado, hein? Porque de pé o bicho tem 170 metros e os outros variam de 17 para 3 metros. Eles não têm consciência, ou seja, eles atacam e comem tudo o que eles veem, desde que seja gente. Os titãs originais são 9 titãs: o titã de ataque, blindado, bestial, mandíbula, quadrúpede, colossal, titã fêmea, fundador e martelo de guerra. Eles têm consciência, porque dentro deles tem gente de verdade. Mas não vamos se aprofundar nisso daí. Agora vamos ao que interessa. E se os titãs existissem? Bora imaginar a seguinte coisa: você tá andando na rua, vê um bicho pelado, sim, pelado de 3 metros de altura, devorando uma pessoa. E o que você ia fazer? Você corre ou você ataca? Se você correr e ele terminar de comer a pessoa e voar atrás de você, não adianta, pois eles são rápidos. E você é o próximo. Mas e se você atacar? Vamos supor que você tem um canivete, uma pistola e até mesmo uma granada. Você tenta salvar a pessoa que está sendo comida. Comida literalmente, tá? Não é daquele jeito não. Você fura os olhos do titã, ele fica cego, mas ele se regenera e te pega depois. Ou então, ele te come enquanto regenera os olhos. Ah, e se der um tiro na cabeça? Não adianta, eles regeneram. E se tu decapitar eles? Não adianta, porque eles também regeneram. Ah, Meta, então como eu mato eles? Destruindo a coluna vertebral, cortando a medula, cortando a nuca, explodindo a nuca. Enquanto eu não fizer isso, eles vão voltar quantas vezes eles quiserem. Mas você teria como saber disso? Não, eu duvido. Você tentaria até ele te comer. Eu tô falando de um titã de 3 metros. E se fossem 2 de 3 metros? E se fossem 5 de 15 metros? Vamos supor que existem 30 titãs em uma cidade, e o tamanho deles varia de 3 a 17 metros. Sua cidade, por exemplo, os policiais estão atirando, a tropa de choque foi chamada, estão gastando pentes e mais pentes de arma nos titãs e não tá adiantando. Tem muita gente sendo comida. E se ele chamasse helicópteros, caças? Não ia adiantar. Mesmo que tivesse uma metralhadora giratória ou mísseis, podem explodir um titã em pedaços. Mas se a coluna vertebral não for destruída, não adianta. Só que ninguém sabe disso. Você e outras pessoas começam a se abrigar em lugares altos, como prédios e torres. Mas e se eu te disser que os titãs conseguem escalar? Alguns conseguem escalar árvores e outros conseguem escalar até construções. Então não seria uma boa ideia se refugiar em uma torre de telefonia. Os titãs podem escalar e te pegar. Mas e se fosse um prédio? Eles podem te alcançar se eles estiverem dentro do prédio. Mas não adianta pôr barricadas ou algo do tipo. Sabe por quê? Porque eles quebrariam. E eles comeriam quem nos empurrasse. Uma hora os humanos lá embaixo cansariam. Uma hora eles não conseguiriam mais lutar.
E você, no 20º andar, iria acabar dando de cara com os titãs, pois alguns conseguiriam subir as escadas. No caso, os que têm entre 3 metros e 8 metros. Você não teria escolha. Ou pularia do prédio para morrer antes que ele te pegasse, ou seria comido vivo. Qual é a solução? O exército é chamado. Eles estão com tanques de guerra. Conseguem explodir metade dos titãs. Por mais que explodam braços, pernas e até a cabeça, se o tronco ficar intacto da barriga para cima, eles vão se regenerar. Uma hora a munição vai acabar, e uma hora eles vão te pegar. Alguns podem até quebrar o tanque de guerra que protege os soldados. Mas e se eles não conseguissem quebrar? E se os titãs puros não estivessem sozinhos? E se o titã de ataque ou a titã fêmea surgisse? Eles poderiam usar o poder do endurecimento para quebrar o tanque de guerra e matar quem tá dentro. Mas e se o Colossal aparece? Ele tem entre 50 e 60 metros de altura. Pode até ser lento, mas ele solta um vapor intenso capaz de queimar qualquer coisa, quase instantaneamente. Com certeza ele poderia surgir como uma bomba nuclear no meio de uma cidade. Teria quase o mesmo efeito que teve a bomba de Hiroshima e Nagasaki. O Titã Colossal poderia quebrar toda e qualquer arquitetura sem dificuldade alguma, e ainda esmagaria tanques de guerra como se fossem nada. Então nem em prédios você estaria seguro. E não adianta jogar bombas, elas explodiriam antes mesmo de chegarem até ele, por conta do enorme calor. E mesmo que chegasse a explodir nele, ele iria se regenerar como todos os titãs. Qual é a solução? Não há. E se todos os outros titãs fossem atacar junto com os titãs puros? Seria um massacre. Provavelmente as autoridades, ao verem que não dava para combater os titãs, iriam focar em evacuar os civis. A cidade inteira seria pisoteada e não sobraria ninguém, apenas cadáveres de quem ficou. Ou talvez nem isso. Os que sobreviveram talvez tenham escapado. Logo iriam para outra cidade. Enquanto isso, a força marítima do exército poderia chegar com seus grandes navios carregados de caminhões e munição antitanque. Acertariam os titãs puros e os originais, inclusive o Colossal. E se o Titã Martelo de Guerra estivesse no meio dos titãs? Ele poderia criar armas com o poder do endurecimento e poderia atacar os navios à distância. E se o Titã Bestial estivesse junto? Considerando que poderia ser o bestial do Zeke Yeager, o time de titãs teria 2 defensores para aguentar o dano e proteger o resto. No caso, o Titã Blindado e o Titã Martelo de Guerra. Porque o Martelo de Guerra ele também pode criar escudo e tal, essas coisas. Porque ele pode criar qualquer coisa a partir do poder do endurecimento. Agora, para atacar à distância, teriam também o Titã Martelo de Guerra e o Titã Bestial do Zeke. Ambos comecem a atirar projéteis. O Zeke jogaria pedras, talvez inteiras ou talvez esmagadas. E o Titã Martelo de Guerra iria atirar flechas. Nações do mundo inteiro, ao decorrer dos dias, iriam discutir como derrotar os titãs. E alguém descobriria de 5 ou 6 titãs mortos, que só morreriam aqueles que tivessem o torso inteiro danificado, pelo menos da barriga para cima. Logo teriam alguns titãs que seriam capturados para testes. E então descobririam depois de muitos dias que os titãs só podem ser mortos se danificarem a nuca dele, se destruírem, se cortarem, se explodirem. Mas como eles conseguiriam fazer isso sem correr riscos? De repente escuta um barulho semelhante a um trovão, só que 50 vezes mais alto e mais forte. O céu se clareia. Então acontece. O Titã Fundador chega e ele tem 600 metros. É uma criatura feita apenas de ossos. E junto dessa criatura tem mais de 50 titãs colossais. Talvez 100, talvez mais. Você está em uma cidade, mas consegue vê-los em outra cidade. De tão grandes que são, e o chão treme. Você sente. Aviões passam por cima, jogam bombas atômicas, mas de nada adianta. Pois esse é o Titã Fundador, e ele consegue usar o poder do endurecimento para se proteger. Ele consegue tudo. Ele chama os antigos titãs originais para atacar tudo e todos ao redor dele, junto das centenas de colossais que ele tem. O pequeno grupo de titãs que atacou no início, agora é passado. Ainda dava para ser resolvido, talvez ainda desse, se não fosse tarde demais. Eles pisam em uma cidade atrás da outra, e não há força na terra que possa pará-los. As autoridades teriam como saber em tão pouco tempo como matar os titãs? Teria algum jeito de se livrar deles? Deixa aí nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho. Aproveita e diz: tu já assistiu o Exterminador do Futuro?
Semana que vem eu vou fazer um vídeo mostrando como a Skynet poderia ter derrotado a resistência humana no futuro, sem precisar recorrer à viagem no tempo. Mas para você ver isso, você tem que primeiro se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Senão, você não vai ser notificado quando esse vídeo chegar. Eu amo vocês e até a próxima. Fui!